Não é mentira, não é fake news, é somente minha opinião. E a minha liberdade de expressão? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre as maiores mentiras inventadas durante a pandemia. Você já ouviu alguém dizer que o novo coronavírus foi produzido em laboratório? Você já ouviu falar que usar máscara prejudica a sua saúde? Você já leu alguma notícia falando que as vacinas contra o SARS-CoV-2 podem provocar uma mutação no seu DNA? E tem mais. Você já ouviu alguém dizer que medir a temperatura na testa pode causar câncer e cegueira? Escuta a ciência. No início da pandemia do novo coronavírus, não sabíamos ainda como controlar uma doença nova com uma letalidade tão significativa e ainda com uma transmissão pouco conhecida. Enquanto os cientistas se dedicavam muito para descobrir mais sobre o vírus, surgiam as primeiras mentiras. Esse vírus foi fabricado pela China. Só a China vai ter o remédio que combate o vírus. Eu sei que se vier a tal segunda onda, se eles vierem com essa conversa, eles vão exportar mais produtos para o combate ao vírus que nasceu na China, cresceu ali, foi escondida pelo governo e foi exportado da China, sim. É o vírus chinês, não adianta ficar bravo com isso. É vírus chinês. Enquanto as correntes de WhatsApp multiplicavam informações falsas como essas, a ciência não parou. Fomos descobrindo cada vez mais sobre o vírus. E hoje, mesmo ainda estando na pandemia, temos um vasto conhecimento do vírus, de sua origem e também da Covid-19, que é a doença que ele provoca. Isso porque os cientistas estão se dedicando muito e isso permitiu que fossem descobertas já muitas informações sobre o novo coronavírus. Mas ainda no início da pandemia, tivemos informações mentirosas vindo até mesmo de onde deveria vir informações verdadeiras. Médicos, profissionais da saúde e até mesmo o presidente tentaram promover medicamentos como possíveis curas ou até mesmo como possíveis medidas de prevenção, para que você não deixasse de trabalhar. Afinal, aqui no Brasil, a grande mensagem que vai ficar depois que tudo isso passar é que para o nosso governo a economia vale mais que nossa vida, né? Acho que o pessoal todo mundo tem consciência que milhões de empregos e rendas foram destruídos. Com a política do fica em casa. A economia a gente vê depois, é isso? Chegou a fatura aí. Apesar das pesquisas científicas já provarem a ineficácia desses medicamentos, ainda vemos médicos receitando, ainda vemos o presidente promovendo a cloroquina. Enfim, essas são algumas das mentiras que tentaram fazer você acreditar. Mas não é só isso. Depois que começamos a ser obrigados a usar máscaras, começaram mais mentiras sobre o uso da máscara. Atenção! O uso da máscara provoca hipóxia. Circulou pelas redes uma mensagem dizendo que quando você usa máscara, você aspira gás carbônico e isso pode fazer você se intoxicar por esse gás, podendo inclusive fazer você perder a consciência. Me poupe, né, gente? Perder a consciência você estaria perdendo se fosse egoísta e saísse de casa sem máscara, em plena pandemia de um vírus para o qual ainda não tínhamos muito conhecimento. É de máscara pra cá, é de máscara pra lá, protegido do corona, todo mundo deve usar. É de máscara pra cá, é de máscara pra lá, protegido do corona, todo mundo deve usar. Mas afinal, o que é hipóxia e da onde surgiu essa história mentirosa de que o uso de máscara provoca hipóxia? A hipóxia é uma condição em que acontece uma baixa oxigenação nos tecidos do nosso corpo. Geralmente, a hipóxia está associada à presença de algumas doenças que podem deixar seus órgãos com baixa oxigenação. A anemia pode provocar isso, uma pneumonia avançada também e até mesmo a insuficiência cardíaca. Mas o uso de máscara não. O uso da máscara até pode dar um certo desconforto respiratório, mas não chega a diminuir a oxigenação dos seus órgãos.
Essa fake news ainda continha termos muito técnicos para tentar fazer você acreditar, citando alterações fisiológicas que estão associadas a uma intoxicação por gás carbônico. Mas saiba que não tem como se intoxicar por gás carbônico usando máscara. É tudo mentira! Mesmo que esse tipo de recomendação venha assinada por um doutor ou doutora fulano não sei das quantas, cheque antes de repassar, porque uma recomendação falsa como essa pode afetar a saúde de muita gente. Que mentira que lorota boa, que mentira que lorota boa, que mentira que lorota boa, que mentira que lorota boa. Com o decorrer da pandemia, começaram a abertura dos estabelecimentos comerciais. Afinal, a economia para muitos era o pior dos doentes e esta sim precisava ser cuidada imediatamente, curada, pegada no colo. O neném é da mamãe, o neném é da mamãe. Papai. Então, com a abertura dos estabelecimentos, começaram as medidas restritivas de entrada. Tem que estar de máscara, ok. Tem que passar álcool nas mãos, ok. Tem que medir a temperatura na testa com termômetro infravermelho digital. Pera, isso não. Mas por quê? Ah, porque mandaram no grupo da família que medir o infravermelho na testa pode provocar câncer e até mesmo cegueira. Oi? Primeiro, temos que deixar claro que esses termômetros são sim seguros. Eles eram usados antes mesmo da pandemia. Inclusive, são muito usados por pesquisadores de diversas áreas há muitos anos. E ninguém teve câncer ou ficou cego até então pelo uso desses termômetros. O funcionamento do termômetro se baseia em um sensor infravermelho que mede a temperatura a partir do calor que emana da região do corpo para onde está sendo direcionado. Esse sensor não tem capacidade de provocar câncer, cegueira, é seguro sim, e é a melhor forma de aferir a temperatura nessas condições, porque ele permite essa aferição rapidamente e sem contato. Escuta, ciência. O problema é que essa mentira criada sobre o uso dos termômetros na cabeça fez com que os estabelecimentos passassem a medir a temperatura no pulso, e isso sim é um absurdo. Primeiramente, porque esses termômetros são calibrados para aferir a temperatura pela testa. Segundo, porque aferir a temperatura corporal em uma extremidade do corpo, como o pulso, significa que a temperatura sempre será menor que a temperatura corporal real. Sim, as extremidades do nosso corpo são mais frias e se você estiver com uma febre baixinha, pode ser que aferindo no pulso a sua temperatura esteja normal. Ou seja, medir pelo pulso não vai trazer uma temperatura fidedigna à temperatura corporal real. As vias de medição ideais são apontando o termômetro para a região da testa ou até mesmo para o ouvido. Escuta a ciência! E pensa que só tem essas mentiras criadas na pandemia? Não, tem mais. Depois dessa confusão toda em grego, o que é importante saber é que essas vacinas experimentais de mRNA interferem diretamente no material genético da pessoa, ou seja, alteram o material genético individual de uma vez por todas, o que representa uma manipulação genética. Olha, para isso aí eu não sei nem o que dizer. Dá até vontade de chorar. Para começar, a vacina Coronavac, que é a vacina chinesa com maior avanço nas pesquisas, não é baseada em mRNA, e sim em vírus inativado. Mas, provavelmente, ele está falando de outra vacina que não é essa. Mesmo assim, as informações são mentirosas. Então, todos nós já estudamos isso na escola. Você se lembra qual o papel do mRNA? O mRNA, ou RNA mensageiro, é um material genético que contém uma receitinha de como produzir determinada proteína. Ele não se incorpora ao nosso DNA, ele é só um tipo de transcrição de um trechinho do DNA que descreve como deve ser produzida uma proteína dentro da célula. O RNA mensageiro é uma transcrição do DNA, porém usando um tipo diferente de material. Tá difícil? Vamos usar um exemplo então. É como se o trecho do DNA fosse uma receita de um bolo que você está vendo em um vídeo da internet.
O RNA mensageiro é essa receita transcrita em um papel que você escreveu para levar para a cozinha e te guiar lá para fazer o bolo. E o bolo que você faz usando essa receita é a proteína. No caso de uma vacina de RNA de SARS-CoV-2, esta vacina estimularia que nossa célula produza uma proteína do vírus, que é só um pedacinho de vírus inofensivo. Essa proteína depois é processada dentro da célula, desmanchada mesmo. E os pedacinhos de proteínas vão sendo apresentados, mostrados mesmo, aos linfócitos T, para estimular essas células a produzir uma resposta imune específica contra o vírus. Se você quer entender melhor sobre essa resposta imune, escuta o episódio 5. Lá tem um episódio inteiro só para explicar sobre isso. Essa informação falsa sobre a vacina é mais um artifício para alimentar os movimentos anti-vacina. Esses movimentos começam com vídeos parecendo inofensivos, pessoas falando apenas a sua opinião sobre a vacina. Mas, na verdade, inventar mentiras sobre uma vacina pode sim gerar um movimento devastador para a saúde pública. Basta pensarmos no caso de sarampo no Brasil. Por causa da baixa vacinação, a doença que era antes erradicada passou a se disseminar novamente e o Brasil perdeu o certificado de erradicação da doença. Movimentos anti-vacina são perigosos, comprometem toda uma população e não somente aqueles que decidem não tomar a vacina. Isso porque os agentes infecciosos acabam circulando na população e as pessoas que não podem se vacinar porque têm alguma alergia ou outro problema que impeça a vacinação acabam ficando mais vulneráveis às doenças. Escuta a ciência. As fake news são as armas mais perigosas em uma pandemia. O vírus está aí, mas a ciência está trabalhando firme e ajudando os profissionais de saúde a cuidarem dos doentes. Estamos conseguindo tratar melhor a doença graças à ciência e à dedicação dos profissionais de saúde. Porém, são as medidas de prevenção e a vacina, que se Deus quiser logo vai chegar, que vão nos ajudar a nos livrarmos da Covid-19. Por isso, essas mentiras não ajudam em nada, ao contrário, só prejudicam o controle da doença. Isso porque muitas pessoas acreditam e deixam de seguir as medidas recomendadas por quem entende de verdade do assunto. Muitas dessas mentiras estão sendo checadas e retratadas por órgãos confiáveis, mas às vezes, quando isso acontece, o estrago já foi feito. Alguém já leu ou assistiu o vídeo e compartilhou. Escuta a ciência! Sim, as pessoas acreditam nessas mentiras, porque quem as inventa sabe como manipular para parecer que a informação é verdadeira. Basta olharmos o crescimento no número de pessoas sem máscaras. Basta olhar para o fato de que até uma deputada protocolou um projeto de lei que retira o caráter obrigatório do uso da máscara, alegando que seu uso provoca males para a saúde de quem usa. Não precisa analisar muito sobre o impacto dessas informações falsas. Se você vai no mercado ou em qualquer outro estabelecimento, a aferição de temperatura corporal não é mais na testa, é no pulso. Sim, tá acontecendo isso. As fake news estão manipulando o povo e aos poucos os profissionais que estudam e que têm as informações corretas vão perdendo a credibilidade. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Cheque qualquer informação antes de compartilhar. Não deixe as fake news te convencerem. Ajude a esclarecer a verdade a quem está acreditando em informações falsas. Vamos dar ouvidos às informações baseadas em evidências? Escuta a ciência! Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.